Crianças deveriam dormir sobre uma cama, não abaixo dela. Aos 7 anos de idade, eu morava com minha família em um sobrado antigo, situado na região suburbana de uma cidade que, para mim, já era velha e misteriosa. Minhas memórias daquele tempo são nebulosas, fragmentadas como pedaços dispersos de um quebra-cabeça que nunca consegui montar completamente. No entanto, uma recordação em especial permanece gravada em minha mente, corroída pelo tempo, mas nunca apagada. Uma recordação que me assombrou durante todos os anos de minha vida. Por muito tempo, hesitei em contar essa história. Questionei minha mãe sobre os eventos daquela noite fatídica, mas suas respostas sempre foram vagas, como se ela própria tentasse esquecer. Ainda assim, a lembrança resiste, como uma cicatriz invisível em minha consciência. Tudo começou em uma noite qualquer. Exatamente às 4 horas da madrugada, fui despertado por um ruído distante. Algo se arrastava pelo chão da casa, produzindo um som abafado e inquietante. Meu corpo ficou tenso sob as cobertas, mas não me atrevi a levantar. Mantive os olhos entreabertos, encarando a escuridão do quarto, esperando que meus sentidos, talvez enganados pelo sono, me desmentissem. Mas não aconteceu. Quando eu já estava prestes a me virar e tentar voltar a dormir, um som me congelou. A maçaneta da porta do meu quarto girou lentamente. Ouvi as dobradiças rangerem, a madeira estalar enquanto a porta se movia, abrindo-se de forma quase imperceptível. O movimento cessou antes que a abertura fosse suficiente para revelar o que quer que estivesse do outro lado. Uma fresta minúscula, uma sombra densa e silenciosa, preencheu o pequeno espaço entre a porta e o batente. Eu não me virei. Permaneci deitado, segurando com força meu travesseiro contra o peito, sentindo o coração martelar em meu peito. O medo era um peso invisível, pressionando meu corpo contra o colchão. Fechei os olhos e de algum modo consegui adormecer novamente. Na manhã seguinte, quando despertei, a porta estava novamente encostada. Levantei-me, a respiração irregular, e caminhei com cautela até ela. Deslizei os dedos pelo batente, conferindo sua normalidade. Estava tudo igual. Tudo parecia ter sido um sonho. Por medo ou covardia, não contei nada à minha mãe. A vida seguiu seu curso habitual, e minha mente infantil tentou esquecer o ocorrido. Mas naquela mesma noite, às 4 horas em ponto, a cena se repetiu. Dessa vez permaneci atento. Quando ouvi o ruído rastejante se aproximar, fixei os olhos na porta. A maçaneta girou de novo, vagarosamente, como se alguém do outro lado hesitasse. O ranger das dobradiças fez minha pele arrepiar. A porta se abriu, criando uma fresta maior do que na noite anterior. A escuridão do corredor parecia respirar, engolindo o pouco de luz que escapava pela janela do meu quarto. E então eu vi. No meio da escuridão, um par de olhos surgiram, refletindo uma luz espectral. Eram grandes, arregalados, as veias vermelhas ressaltadas pelo contraste da penumbra. As pupilas dilatadas me encaravam fixamente. Havia algo ali, alguém ali. Meu corpo ficou paralisado. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha boca. O medo era sufocante, um peso insuportável sobre meu peito. Por um tempo que me pareceu infinito, permaneci fitando aquela presença enquanto ela fazia o mesmo. O tempo passou. O silêncio era absoluto. Somente quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, os olhos desapareceram. A porta se fechou suavemente, como se nunca tivesse se aberto. Na terceira noite, tomei uma decisão. Não dormiria na cama. Assim que minha mãe apagou a luz e saiu, escondi-me debaixo dela. Esperei. O medo fazia meu coração pulsar alto em meus ouvidos. Exatamente às 4 horas ouvi o som. A porta se abriu com mais rapidez. Um silêncio denso tomou conta do quarto. Então, um peso entrou.
Eu podia ouvir os passos arrastados, o chão rangendo a cada movimento. A criatura não me viu. Eu estava debaixo da cama, observando seus pés descalços atravessarem o quarto. Ela remexeu minha cama. Vi travesseiros e cobertores serem atirados ao chão. Um som baixo, um soluço entrecortado, preencheu o cômodo. O soluço virou um choro. E o choro, um lamento profundo, um gemido de dor e desespero. A criatura começou a andar de um lado para o outro, murmurando palavras ininteligíveis. O barulho era alto o suficiente para acordar minha mãe. Ouvi seus passos apressados no corredor. Quando ela abriu a porta, soltou um grito aterrorizante. A coisa parou. Por um instante, o tempo congelou. Então, em um único e violento movimento, a criatura correu e saltou pela janela. Minha mãe me encontrou embaixo da cama, chorando e tremendo. Ela me abraçou, murmurando palavras de conforto que mal conseguia compreender. Naquela manhã, vi luzes vermelhas e azuis piscando do lado de fora. Policiais revistavam a casa. Ouvi falar de um homem que escapara de um hospício local. Minha mãe chorava. Seus soluços se misturavam com as vozes dos policiais. Eu me lembrava do meu pai, que desaparecera anos antes. Ele sempre me contava sobre um anjo que me protegeria enquanto eu dormisse. Desde então, nunca mais vi aqueles olhos. Mas toda noite, antes de dormir, certifico-me de que a porta está completamente fechada. E você? Já olhou para aquela fresta na porta do seu quarto? Era uma noite escura e chuvosa quando a senhora Thompson dirigia exausta pela estrada deserta, acompanhada por sua filha Lily. Após horas de viagem, seus olhos pesavam e o cansaço tornava a direção perigosa. Foi então que, no meio da neblina, os faróis do carro iluminaram um letreiro antigo e piscante: Hotel Moonlight, quartos disponíveis. Sem muitas opções, ela decidiu que passar a noite ali seria a melhor escolha. O hotel tinha uma aparência decadente. Sua fachada, coberta de trepadeiras secas, parecia desmoronar com o tempo. O vento uivava pelos corredores e as poucas lâmpadas que iluminavam a recepção tremulavam como velas prestes a se apagar. Assim que entraram, foram recepcionadas por uma mulher idosa de olhos fundos e expressão enigmática. Seu sorriso era inquietante, quase forçado. Ela deslizou o livro de registros pelo balcão de madeira rangente e apontou uma chave enferrujada para a senhora Thompson. Quarto 13, disse a recepcionista com uma voz baixa e rouca. A senhora Thompson hesitou por um momento, mas aceitou a chave. A recepcionista observou-as atentamente enquanto mãe e filha se afastavam em direção ao elevador. O silêncio no hotel era opressor. O elevador era antiquado e seus botões estavam gastos pelo tempo. Ao chegarem ao corredor do segundo andar, um cheiro de mofo invadiu suas narinas. As luzes piscavam intermitentemente e as paredes amareladas e descascadas pareciam ter marcas de mãos sujas gravadas no papel de parede. Lily sentiu um calafrio na espinha e segurou firme a mão da mãe. Algo estava errado. A chave girou na fechadura e a porta do quarto 13 rangeu ao se abrir. O interior do cômodo era tão sombrio quanto o restante do hotel. Uma mobília antiga decorava o ambiente. Uma cama de madeira pesada com lençóis manchados, um espelho alto e oval, coberto de poeira, e uma cadeira de balanço solitária posicionada ao lado da janela. A chuva castigava os vidros, enquanto o vento sibilava por entre as frestas. Após um banho rápido, ambas se prepararam para dormir. O barulho da tempestade do lado de fora não as deixava relaxar. Quando a senhora Thompson estava prestes a adormecer, um som inquietante ecoou pelo corredor. Parecia um objeto pesado sendo arrastado pelo chão. Ela segurou a respiração e ouviu atentamente. O barulho continuava, intercalado por passos lentos e arrastados. Lily
Encolhida sob as cobertas, sussurrou com a voz trêmula: "Mamãe, tem alguém lá fora." A senhora Thompson tentou tranquilizá-la, mas no fundo também sentia um medo crescente. Os ruídos cessaram repentinamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Então, sem aviso, a cadeira de balanço começou a ranger. Lentamente, ela se movia para frente e para trás, como se algo invisível estivesse sentado ali. O espelho, até então inofensivo, começou a escurecer, como se uma sombra se formasse dentro dele. Uma fissura surgiu no vidro e se espalhou como um tecido rasgado. O quarto inteiro pareceu esfriar instantaneamente. Sussurros baixos começaram a preencher o espaço ao redor delas. Risadas distorcidas ecoavam das paredes e sombras sem dono dançavam pela penumbra. O pavor tomou conta das duas. Tremendo, a senhora Thompson agarrou a filha e se encolheu na cama, tentando ignorar a presença maligna que parecia observá-las. A noite arrastou-se de maneira torturante, até que os primeiros raios do sol invadiram o quarto pela janela. Como se a luz tivesse dissipado a escuridão, tudo voltou ao normal. O quarto parecia vazio, silencioso. Nenhuma cadeira balançava mais. O espelho permanecia trincado, mas agora inerte. Sem perder tempo, mãe e filha reuniram suas coisas e saíram apressadas do quarto. A recepção estava vazia e nenhuma alma parecia ocupar o hotel. Quando chegaram ao carro, respiraram aliviadas. No entanto, antes de partir, a senhora Thompson olhou pelo retrovisor e sentiu seu coração gelar. Na janela do quarto 13, uma figura sombria observava-as. Um sorriso torcido estampava seu rosto pálido. Ela pisou fundo no acelerador e fugiu. Dali o mais rápido possível, com o pressentimento de que algo as acompanharia para sempre. Nunca mais voltaram àquela estrada, e muito menos ao hotel. Se algum dia você estiver dirigindo tarde da noite e precisar de um lugar para dormir, escolha. Com cuidado, alguns hotéis nunca querem que seus hóspedes partam. Mais um dia corrido, em que minha liberdade parece se afastar cada vez mais. Não é como antes, anos atrás, quando eu ainda era jovem e tudo era mais simples. Meus pais foram brutalmente assassinados por alguém desconhecido. Um mistério jamais resolvido. De acordo com os cartazes de desaparecidos e as manchetes de jornal espalhadas pela cidade, esse criminoso sumiu sem deixar rastros desde 1984. Mas será que realmente desapareceu? Tudo o que sabemos sobre a morte de meus pais é que seus corpos foram encontrados no fundo de um lago abandonado, a poucos metros de nossa antiga casa. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas deixe-me contar essa história do meu ponto de vista, pois desde aquela noite nunca me permitiram falar sobre o que realmente aconteceu. Era novembro de 2017. Meus pais e eu estávamos nos mudando para uma cidade pacata, longe do caos urbano. Diziam que era a cidade mais segura do Brasil, um refúgio de tranquilidade e paz. Nossa nova casa era grande, pintada em um tom de pêssego por fora e bege por dentro. Tinha 2 andares, um quintal espaçoso e uma floresta densa ao redor. Para mim, Yasmin, com apenas 10 anos na época, aquilo era um verdadeiro paraíso. Eu era uma criança alegre, encantada com unicórnios, laços e tiaras de gatinho. A casa parecia um sonho, até que pouco a pouco começou a se transformar em um pesadelo. Os anos se passaram e eu cheguei aos 15. Meus pais confiavam em mim o suficiente para me deixar sozinha em casa enquanto trabalhavam. Em uma tarde quente, minha mãe insistiu para que eu tomasse sol no quintal antes de sair. Obedeci, mas logo ouvi um barulho dentro de casa. O som nítido de um copo se estilhaçando no chão. Meu coração disparou, mas tentei racionalizar. Talvez
fosse Lílica, minha gata, mesmo que ela tivesse morrido 2 anos antes. Respirei fundo e entrei correndo. Para meu alívio, aparentemente não havia ninguém, mas o copo quebrado no chão me incomodava. Como ele foi parar ali? Algo estava errado. Nos dias seguintes, pequenos eventos estranhos começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar. Barulhos ecoavam à noite e, às vezes, eu tinha a sensação de estar sendo observada. Eu me sentia cada vez mais desconfortável, mas meus pais achavam que era apenas imaginação. Até que, em uma noite, tudo mudou. Eu havia acabado de tomar banho e me deitado quando ouvi a porta do meu quarto se abrir lentamente. Meu coração gelou. Imaginei que fossem meus pais, mas quando olhei, vi um homem alto, corpulento, de cerca de 90 quilos, parado na entrada. Seu olhar era frio, sem vida. Eu soube naquele instante que não tinha como escapar. Ele avançou contra mim com intenção clara de matar. Mas meus pais chegaram naquele momento. Antes que pudessem reagir, ele os atacou com uma violência indescritível. 12 facadas em cada um. O sangue se espalhou pelo chão, empapando o tapete do meu quarto. Paralisei. O homem, então, arrastou os corpos dos meus pais e os colocou bem diante da minha porta, como um aviso. Trêmula, corri para o telefone e liguei para a polícia. A atendente me pediu que não saísse do quarto por nada. E, de fato, os policiais chegaram rápido, mas o assassino já não estava lá. Eles reviraram a casa, investigaram o crime, buscaram pistas. Meses se passaram e nada. Nenhuma evidência concreta, nenhum rastro do assassino. Com o tempo, fui morar com minha avó. Mas a sensação de estar sendo observada nunca me abandonou. Em qualquer lugar, sentia que aquele homem ainda estava à espreita, esperando o momento certo para retornar. Eu não podia dormir em paz. A paranoia crescia, junto com uma necessidade incontrolável de vingança. Passei anos tentando encontrar qualquer informação sobre ele. Perguntei aos vizinhos, procurei nos arquivos da polícia. E então, algo inesperado aconteceu. Os policiais finalmente analisaram as câmeras de segurança da casa, e o que encontraram me destruiu. Era eu. Nas filmagens, eu aparecia matando meus pais. Cada facada, cada gota de sangue, tudo feito por minhas próprias mãos. O homem misterioso nunca existiu. Ele era apenas uma projeção da minha mente, uma criação do meu subconsciente para justificar o que eu havia feito. A polícia bateu à porta da casa da minha avó em uma tarde nublada. Me prenderam pelo assassinato de Maria Silva Cruz e Carlos José Teixeira Cruz, meus pais. O choque foi absoluto. Eu não conseguia me lembrar de ter feito aquilo, mas, de alguma forma, sempre soube que algo estava errado comigo. Desde criança, minha mente era um labirinto de pensamentos obscuros, e agora a verdade finalmente emergia das sombras. Fui condenada. A pena de morte me aguarda. E quer saber? Talvez seja justo, porque agora, olhando para trás, percebo que nunca houve um assassino à espreita. O verdadeiro monstro sempre fui eu. O vidro estilhaça. O barulho ecoa pela casa e meu pânico atinge um novo nível. Eles estão conseguindo. Eu corro para o quarto e tranco a porta, sabendo que meu fim está próximo. Meus olhos ainda estão inchados de tanto chorar, e a esperança de que minha família voltasse sumiu ao amanhecer. Hoje faz 3 dias. Se realmente fossem voltar, já estariam aqui. Era véspera de Natal quando saímos de casa. Meus pais e eu pegamos a estrada para visitar meus tios em seu sítio, uma propriedade isolada nas profundezas de uma cidade minúscula. O trajeto foi longo, 14 horas de viagem por estradas de terra sinuosas que sacudiam o carro. Quando finalmente chegamos, achei que o pior tinha passado. Estava enganado. O verdadeiro pesadelo só estava começando. No dia seguinte ao Natal, meus tios sugeriram que todos fossem à feira da cidade. Eu não quis ir. A perspectiva de encarar novamente aquelas estradas me dava enjoo.
Então fingi estar passando mal e consegui ficar sozinho na casa. O silêncio foi acolhedor no início, depois de uma noite longa com a família acordada até tarde. Joguei-me na cama e dormi profundamente. Fui acordado por um barulho perturbador. Os cães do sítio latindo, uivando e rosnando como se estivessem enfrentando algo invisível. O som era ensurdecedor. Cobri meus ouvidos com o travesseiro, mas era como se eles estivessem dentro do quarto comigo. Irritado e ainda sonolento, me levantei e fui até a varanda, que cercava a casa com grades pontiagudas de pouco mais de 1 metro. O sol do meio-dia iluminava o pátio de pedras britas, e foi ali que vi. 3 cães enormes, maiores do que me lembrava, atacavam um cadáver de cavalo marrom. A carne estava podre, fétida, e os cães rasgavam a carcaça com mordidas violentas, dentes se chocando contra ossos em estalos secos. Eu não conseguia me mexer. Meu estômago revirava, enquanto tentava entender como o cavalo havia saído do curral. O cercado era seguro, resistente. Ninguém teria soltado os animais antes de sair. Então, como ele estava ali, e mais, como ele já estava tão decomposto, o tempo pareceu parar até que um novo som me despertou. Do meio das árvores, uma revoada de moscas anunciou a chegada de algo ainda mais grotesco. Um grupo de porcos arrastando outro cadáver até o pátio. Um segundo cavalo, este negro como a noite, foi largado no chão. Os porcos grunhiam ferozmente, com mordidas pútridas espalhadas por seus corpos. Larvas se retorciam em suas feridas abertas. Assim que soltaram o segundo cadáver, os porcos se juntaram aos cães na carnificina. Não era só isso. Das sombras emergiram vacas, grandes, pesadas, movendo-se com uma lentidão estranha, olhos vazios e vidrados. Algumas tinham a pele rasgada, mostrando carne necrosada e ossos expostos. Outras mancavam, as patas cobertas de feridas infeccionadas. Elas se aproximaram do amontoado de cadáveres e começaram a se alimentar também. Minha respiração travou. Só então percebi o cenário completo. O chão estava coberto de galinhas mortas, com as barrigas abertas, espalhando vísceras e sangue pelo pátio. Ovelhas e carneiros, igualmente mutilados, jaziam ao redor. No meio disso tudo, mais porcos rondavam, como sentinelas macabros protegendo aquele espetáculo de horror. E então, um deles me viu. O porco ergueu a cabeça ensanguentada e seus olhos mortos encontraram os meus. Por um momento que pareceu infinito, nos encaramos. Depois, ele grunhiu alto e todos os outros animais pararam o que estavam fazendo. Eles se viraram para mim ao mesmo tempo. Meu corpo se moveu antes que meu cérebro processasse o perigo. Corri de volta para dentro da casa e tranquei todas as portas e janelas, sentindo minhas mãos trêmulas. Peguei o celular e tentei mandar mensagens de socorro para todos os contatos que encontrei. Nenhuma foi enviada, não havia sinal. Tentei ligar para a emergência, mas o telefone estava mudo. O Wi-Fi também não funcionava. A energia da casa havia sido cortada. Sozinho. Sem comunicação. Cercado por animais que enlouqueceram. Passei os últimos 3 dias escondido, economizando comida, tentando me convencer de que tudo não passava de um pesadelo. Mas então eles começaram a tentar entrar. Primeiro, pulavam contra as grades da varanda. Depois começaram a investir contra as janelas. Agora, eles quebraram o vidro. Trancado no quarto, eu sei que não tenho mais tempo. Me forço a pensar em uma saída. Meus olhos percorrem o ambiente, buscando qualquer coisa que possa me salvar. Então, noto a janela. Corro até ela e a abro apenas uma fresta. O dia lá fora continua ensolarado. O ar quente entra no quarto, trazendo o cheiro de sangue e podridão. Mas algo me faz hesitar. Não vejo nenhum animal por perto. Um silêncio suspeito paira sobre o sítio. A adrenalina me dá coragem. Empurro a janela com toda a força e pulo. Minhas mãos raladas no cimento pouco importam. Corro,
Corro sem olhar para trás, sentindo meu coração martelar contra o peito. O caminho de terra se estende à minha frente e no horizonte vejo um carro parado. A esperança explode em meu peito. Meus pés se movem ainda mais rápido. Quando finalmente chego, abro a porta sem hesitar, já planejando como ligar o carro e fugir dali. Mas um cheiro putrefato me faz engasgar. E então vejo, o carro não está vazio. Meus pais, meus tios, meus primos, todos ali sentados, olhos arregalados em expressões congeladas de horror. Seus corpos estão mutilados, rasgados de dentro para fora, cobertos de mordidas pútridas. Sangue seco cobre os bancos. O fedor de morte me envolve e eu desmorono de joelhos. Meu grito fica preso na garganta. Atrás de mim, ouço os grunhidos, os rosnados, o som de cascos e patas se aproximando. Lentamente viro a cabeça. Os animais estão ali e eles vêm me buscar.